Fentec TV. Hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o senhor Marco Antônio Ramos de Almeida. Ele é o superintendente-geral da Associação Viva o Centro. E a nossa conversa com ele no dia de hoje vai ser sobre o centro de São Paulo. Senhor Marco Antônio, nós já fizemos aqui a apresentação do senhor e nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco do que é a Associação Viva o Centro. Perfeito. A Associação Viva o Centro é uma entidade sem fins lucrativos, né, uma ONG, que foi fundada há 24 anos atrás, em outubro de 1991, cujo único objetivo é incentivar a recuperação e a requalificação do centro de São Paulo. Por que disso? Porque em todas as grandes metrópoles do mundo recuperaram seus centros, Londres, Paris, Nova York, todas as grandes metrópoles recuperaram seus centros porque isso é a coisa mais lógica que se pode fazer. O centro da metrópole é o local onde tanto a iniciativa privada quanto o poder público mais investiram. Pega-se o centro de São Paulo, que tem água, luz, telefone, gás, fibra ótica, trem, metrô, ônibus, para todos os lados. Temos uma infraestrutura fantástica, inclusive com fiações todas embutidas, centros culturais, edifícios históricos, né? Esta é a região que dá, inclusive, a identidade à metrópole. Por isso é tão importante que a gente recupere, né? É a área, vamos dizer assim, que pode alavancar, inclusive, a atividade que hoje mais gera emprego e renda no mundo, que é o turismo. No mundo inteiro, o centro da metrópole, quando alguém fala em Londres, em Paris, em Nova York, o que vem à cabeça das pessoas é o centro dessas cidades, né? Ninguém pensa em Londres, Paris, Nova York numa região, mesmo que sejam regiões ricas da cidade. O que dá a característica dessas cidades é exatamente o seu centro. Pois bem, nós temos, né, o centro antigo e o centro novo. Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre esse centro antigo e esse centro novo, para que os telespectadores se localizem onde nós estamos e o que nós estamos falando. A cidade de São Paulo tem perto de 550 e poucos anos, né? Vai fazer agora 555. Muito bem. Só que, na realidade, isso, se a gente contar isso da fundação, do tempo que o padre Anchieta estava lá na região do pátio do colégio, fez quase que uma choupana e rezou a primeira missa. Então, aí nasceu a cidade de São Paulo. Porém, se nós pensarmos que há 200 anos atrás, em 1810, nós temos um mapa da cidade que exatamente era o centro velho, o centro antigo. E a população da cidade era perto de 5 mil pessoas. Ou seja, há 200 anos, né? Nós tínhamos ali o que era São Paulo, era o chamado triângulo histórico, que vai da Sé, São Bento, São Francisco. Isto era São Paulo, enquanto que outras áreas, como Rio de Janeiro, Santos, eram grandes cidades, né? Posteriormente, São Paulo cresceu. Quando aquela área do triângulo se tornou pequena demais, né, então se construiu o primeiro viaduto do Chá, que foi uma estrutura metálica e madeira, etc., que fez a ligação, vamos dizer, porque o Vale do Engabaú era um obstáculo. Quer dizer, era lá embaixo de um rio, né, e plantação de chá, tanto que daí veio o nome do viaduto do Chá, porque lá embaixo era um chá, plantava-se chá também. E quando se fez, então, esse viaduto, se ganhou o lado de cá, e aqui ficou sendo conhecido como Centro Novo, né? Então, tanto que o arruamento desta área é um arruamento mais retilíneo, né? Tem uma Barão de Tapetininga, cruzando, tem a Marconi, etc., formando mais ângulos retos, etc.
E depois, posteriormente, se agregou a Praça da República, que também era... Essa região toda aqui eram de chácaras, fazendas, etc. E, então, para cá se chamou, então, o Centro Novo. Posteriormente, aí se construiu o viaduto de Santa Efigênia, já que foi uma estrutura toda importada, né, da Bélgica, e depois o atual viaduto do Chá, né, que foi reconstruído. Vamos dizer, foi demolido o antigo e feito um viaduto novo. Né. E depois aqui se construiu o Teatro Municipal, em 1920 e pouco, o antigo MAP, aqui o edifício da Light, que era o edifício Alexandre Mackenzie, né? E aí a cidade se expandiu daqui, foi se expandindo para regiões da Higienópolis, Paulista, etc. E a cidade foi crescendo a uma velocidade cada vez mais acelerada, expandindo a mancha urbana da cidade por hoje perto de 1.000 quilômetros quadrados. Este centro, se nós considerarmos só o distrito Sé e República, tem 4,4, ou seja, é menos de 0,5% da cidade. Mas ainda hoje ele mantém uma característica de ser um grande atrator de pessoas. Perto de 2 milhões de pessoas vêm para cá todos os dias, quer dizer, perto de 20% da população da cidade vem para este 0,5%, né, que deveria ser excepcionalmente bem tratado, policiado e etc. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer esse chamado Centro Novo na década de 60, 70. Isso aqui era o ponto principal de São Paulo. Até nasce na época o ponto chique, né? O ponto chique é para dizer que ele era chique, era uma coisa fina, né? E que mantém hoje, né? Até hoje aí no Paissandu. Então, esse auge da Avenida São João, Avenida Ipiranga, né? Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre o que existia nessa época aqui, o senhor explanasse um pouquinho para ele, para depois nós entrarmos na situação atual da como a gente já tinha comentado, quer dizer, o centro era a região, vamos dizer assim, tudo que tinha de importante na cidade estava aqui. Né? Aqui nós tínhamos os grandes edifícios, né? Tínhamos o Teatro Municipal, o MAP aí, que tinha o famoso Chá das 5, e toda essa, vamos dizer, o comércio, isso aqui era um grande shopping a céu aberto, vamos dizer assim. Tudo convergia para o centro, né? Depois, quando surgiram os primeiros bondes puxados inicialmente a cavalo, burros, e depois os bondes elétricos, tudo isso convergia para o centro, né? As pessoas tomavam bondes para vir ao centro. As pessoas usavam, naquela época, todo mundo de terno, gravata, chapéu. Né? Era realmente os cinemas, os grandes cinemas, os palácios do cinema, né? Existiam salas de 1.000, 2.000, 2.500 pessoas, capacidade, um cine como um Cine Marrocos, um Cine Arte Palácio, etc. Metro, Comodoro. Exatamente, o Comodoro. A Avenida São João era considerada uma das avenidas mais bem iluminadas do mundo. Quer dizer, uma cidade tipo Paris, uma cidade de luz, né? Muita iluminação. Né? Tudo isso, ainda vemos resquícios, estão aí, os prédios, etc. A questão foi que, talvez por uma série de questões, de problemas, planejamentos errados, etc., se propiciou uma expansão da mancha urbana, de uma forma tremendamente expansiva. Se nós compararmos São Paulo com Nova York, por exemplo, você tem arranha-céus gigantescos, etc., concentrando a atividade. A cidade dispersa é uma cidade ineficiente, tudo se torna difícil. E ainda mais aqui, que não tinha um transporte adequado, passou-se a depender exclusivo, quase que em grande parte, do transporte por automóvel. Né? Então, de repente, no momento, começou a haver o ônibus, o bonde, né? Que o bonde tinha quase mais de 200 e tantos quilômetros de linhas de bonde, a cidade.
aí começou a se ver aquele bonde como um empecilho ao automóvel, a dificultar o trânsito, né? Por quê? Porque a cidade se expandiu demais, né? E ele não dava conta. Então a cidade foi cada um comprando seu carro, né? E aí o carro não andava, e esses e outros problemas, né? Depois, em 1900 e na época década de 60, se estabeleceu limites muito rígidos à construção de edifícios na região central. Então, com isso, parou as construções, as últimas construções foram dessa época, construções mais imponentes, importantes, como os grandes edifícios do Vale do Engabaú, né? Nós temos edifícios ali, Grande São Paulo, Mercantil Finasa, o edifício Mirante do Vale, CBI, que é o mais alto, Mirante né? do Vale, que é o mais alto da cidade. Todos esses edifícios, eles concentram uma grande, vamos dizer assim, uma grande massa e a partir daí a cidade foi se espalhando e com isso dificultando o transporte, gerando muito veículo na rua e etc. E com isso a cidade foi caminhando. O próprio governo saiu do centro. Grande parte, a prefeitura estava lá, mesmo quando a associação foi formada, a prefeitura estava lá no Ibirapuera. Depois veio aqui veio para ali, Parque Dom Pedro. E atualmente está aqui no edifício Matarazzo. O governo do estado também, que ficava originalmente no pátio do colégio, depois foi ali no Campos Elíseos, né? E dado um incêndio que houve lá, então foi lá para o Morumbi. E as secretarias todas foram se espalhar. Houve um esforço muito grande da associação, junto aos governos, etc., e se conseguiu retrazer de volta. O Palácio do Governo não veio ainda, mas todas as secretarias estaduais voltaram para o centro. A prefeitura veio aqui para o Engabaú. As secretarias municipais também voltaram para o centro. Né? E há um esforço nesse sentido. Agora, nós sabemos que o centro apresenta uma série de problemas hoje. Né? Que acho que... Vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Continuamos com o nosso programa e com a entrevista do senhor Marco Antônio Ramos de Almeida, que é o superintendente-geral da Associação Viva o Centro. Muito bem, senhor Marco, nós falamos de modo geral do centro, como era, isso e aquilo. Agora, vamos falar um pouco da situação atual. Vamos falar um pouco da 24 de maio, onde está a sede da nossa entidade, né, a sede do nosso estúdio. E eu queria saber, senhor, o que a associação pode fazer, tá, para a gente lutar por uma melhora. Hoje, nessa 24 de maio, para começar, a rua, o leito carroçável, é mais alto que a calçada. Quando chove, a água toda da rua vai para a calçada. Os pedestres não andam pela calçada, andam pela rua, que a rua é asfaltada, muito mais fácil de andar. As calçadas, com esse mosaico português, mal colocado, esburacado, não tem um mínimo de acessibilidade. Uma pessoa com uma cadeira de roda não consegue transitar nessa 24 de maio. E nós dividimos com pedestres, camelô, automóveis, bicicletas, cargas e descargas, carrinho de mão transportando. Sabe, como diz no programa Bom Dia São Paulo, é tudo anormal nessa rua 24 de maio. Então, nós queremos saber com o senhor, o que nós podemos fazer para que isso melhore? A questão da 24 é uma rua, vamos dizer, atípica, apesar de que a grande parte dos problemas que acontecem aqui, de certa forma, acontecerem no entorno. O
que acontece é que a 24, originalmente, ela, vamos dizer, era um calçadão. Aí ela foi aberta ao trânsito e para isso se fez este leito carroçável, que ficou, vamos dizer assim, ao contrário do que é o normal, que o leito carroçável é mais afundado, né? E as calçadas mais elevadas, né? Ela foi transformada no sentido de se testar uma abertura desse calçadão. E se mostrou bastante inadequado a forma como isso aconteceu. Na realidade, existe um problema seguinte: o calçadão como um todo, tanto o calçadão do Centro Novo quanto do Centro Velho, e hoje a junção de tudo isso, que é o próprio Anhangabaú, também virou um calçadão, que é mais recente, né? Antigamente nós tínhamos o calçadão do Centro Novo, o Centro Velho, e o Anhangabaú era a porta de entrada do centro da cidade. Se passava era toda aquela ligação de veículos passando na superfície e entrando tanto para o Centro Novo quanto para o Centro Velho, através principalmente da rua Líbero Badaró, lá em cima, e aqui para o Largo do Paissandu, através do eixo da São João. Ali existia o famoso buraco do Ademar, que era uma espécie de uma passagem de nível. Então. Bom, isso foi tudo transformado em calçadão e se juntou tudo isso. Então, existem problemas complexos, como é o problema do abastecimento. O que um quarteirão tradicional, vamos dizer, um quarteirão de 100 metros quadrados, 100 metros de 100 metros por 100 metros, não dizer um quarteirão quadrado, ele tem 400 metros, vamos chamar assim, de acostamentos, onde para o táxi, para o caminhão, para o abastecimento, etc. Né? Um veículo que vai deixar um passageiro, pegar outro, etc. Quando foi se juntando e transformando esse enorme calçadão, essas áreas foram desaparecendo. Então você tem uma área muito pequena de acostamento para abastecer uma região muito grande. Então há necessidade de que calçadões importantes do mundo, como é o caso, por exemplo, na Florida, em Buenos Aires, que é um calçadão muito tradicional, é uma rua. E todas as ruas transversais à Florida passam veículos. Então você tem um ponto do calçadão mais distante de uma área que chega um veículo, meio quarteirão. Então com isso você tem facilidade de abastecimento sem precisar do veículo, do automóvel ou principalmente do caminhão ou do veículo de abastecimento, ter que subir no calçadão e competir com o pedestre nesse espaço. Quer dizer, aqui aconteceu o contrário. Então o calçadão está aí, você não para nenhuma dessas ruas em torno, vieram todos aqui para 24 e para todo mundo aqui, transformou isso aqui numa certa confusão generalizada. Antigamente, quando começou a área pedestranizada no centro de São Paulo, começou como uma coisa natural. Natural, que eu quero dizer é o seguinte: não precisou se fazer grande obra. Primeiro, uma multidão tomou conta da rua. Se a gente olhar as fotos antigas de vários locais de São Paulo, daqui do centro, a gente viu uma certa multidão, né? Às vezes até tinha passando um bonde no meio daquele mar de gente, né? Mas de certa forma, você interditava a rua ao trânsito de veículos, ou a própria multidão acabava por interditar, mas aquele piso, até era um piso muito, apesar de ser paralelepípedos, mas eram paralelepípedos que até já estavam lisos de tanto passar, e a calçada se usava era um ladrilho hidráulico, mas ladrilho hidráulico muito bom. O viaduto do Chá tinha um ladrilho hidráulico importado, até que inicialmente foi importado da França. Então era um piso muito bom. Depois se passou a usar alguns outros pisos de ladrilho hidráulico, só que aí se deixou de fazer o controle adequado da qualidade, né? Não se seguiram mais as normas técnicas, etc., e ficou um piso que está se desgastando rapidamente. Muitas vezes as pessoas perguntam: que piso que é o piso bom? Né? O piso bom é aquele que a pessoa passou, se você perguntar: e aí, o que você achou da calçada? Não sei, nem reparei. Ele nem repara porque não tem buraco, porque está tudo liso, porque ele não interfere
calçada não tem que estar transformada em mapinha da cidade ou coisas desse tipo, porque ela não tem que interferir, ela não tem que competir com o patrimônio histórico que está esses edifícios magníficos. Então as pessoas têm que olhar para cima, não é ficar olhando para o chão para ver se ele não está pisando em algum buraco, ou vai tropeçar, ou se chover aquilo vira uma lagoa, e é uma coisa de louco. Então eu acho que a questão do calçadão é uma questão um pouco mais complexa, ela tem que ser entendida de uma forma mais integrada dos serviços públicos. Eu acho que o centro, por essa enorme concentração, 0,5% que recebe 20% da população, por conseguinte recebe também, tem que ter abastecimento, etc. O que acontece? Cada vez mais o poder público no Brasil, e isso vale para o poder público federal, estadual e municipal, e o municipal é o pior, por quê? Porque aqui que as coisas acontecem, né? Ninguém vive na república ou no governo, ou no estado, você vive na cidade, né? Então a cidade é onde as coisas de fato se tornam realidade. Então o que acontece? O nosso poder público é muito segmentado. Então uma secretaria não conversa com outra, tá? Então a área de iluminação não está conversando com a área de limpeza, que não está conversando com a segurança pública. Isso acontece em diversos lugares. Em todo lugar. Tudo virou feudos, viraram feudos. Um contato uma com outra. Mas o senhor estava falando de calçadas, né? Qual seria a calçada ideal? Eu acho que o que fizeram na Dom José de Barros, nesse trecho, no meu ponto de vista, ficou muito bom. Tá? Ficou tudo asfaltado. E observamos em algumas cidades europeias que a calçada é asfalto. O asfalto é uma coisa fácil de trabalhar, se faz uma escavação com uma tubulação de água, esgoto, elétrica, telefônica, o que quer que seja, com o próprio asfalto faz-se uma emenda perfeita, e isso é bem rápido. Então eu acho que podia pegar a experiência de algumas dessas cidades europeias que fazem as suas calçadas asfaltadas. É o caso, por exemplo, de Paris. Então tem muitas ruas aí que as calçadas são feitas com um tipo de asfalto. Agora, o senhor não acha que falta também um pouco de fiscalização? Porque nessa 24 de maio acontece de tudo. Quer dizer, camelô de ponta a ponta. Eles impedem, inclusive, a passagem de automóvel. A gente está passando com o carro, tem que pedir licença para atravessar a rua entre os pedestres e os camelôs, né? Quando aparece uma polícia, alguém avisa lá na ponta e é uma correria, até se bate um com o outro, se trombam aí com o pedestre e tal, para fugir dessa... Então nós percebemos que está um pouco abandonado, faltando um pouco de fiscalização do poder público. Gostaria que o senhor falasse. Na realidade falta, como digo, não é só fiscalização, falta tudo, falta gerência, falta porque, evidente, você tem a polícia, tem a guarda, hoje nós temos polícia, guarda civil, polícia militar, a guarda civil, mas não há um entrosamento entre esses setores. A fiscalização da prefeitura, o CET, então são vários setores e todos eles trabalhando de forma absolutamente independente e às vezes até antagônicas. Então, assistência social, nós temos um problema dos moradores, pessoas em situação de rua, que aí dormem na rua, fazem suas necessidades na rua, aí tem o problema de criança, tem o problema dos drogados, ou seja, isso é feito de uma forma caótica, tudo absolutamente caótico, né? Quer dizer, o calçadão tem que ser operado, tem que ter quase que um gerente dessa área. Falta hoje vamos dizer, nós temos aqui que teoricamente seria um coordenador disso, seria a subprefeitura Sé. Mas a subprefeitura, se nós formos olhar as atribuições dela,
ela praticamente não tem atribuição. Tudo está dentro das diversas secretarias. Então, o subprefeito é mais uma pessoa que está como a gente, reclamando para que os outros... Na verdade, é um cargo político, né, que acontece. Muito bem. Então, é complicado. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos a seguir para o encerramento do nosso programa. Retornamos ao nosso programa, a entrevista com o Sr. Marco Antônio Ramos de Almeida, que é o superintendente-geral da Associação Viva o Centro. Sr. Marco Antônio, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e nós falamos aqui das precariedades, né, da 24 de maio, e também isso se estende um pouco ou bastante para São João, principalmente nessa área aqui, na Ipiranga, que são as áreas abandonadas pelo poder público. E é um ponto turístico. As pessoas tiram fotografia da Ipiranga com a São João, né? E ali, nessa região, a única coisa decente que tem é o Bar Brahma, né? E então, gostaria que o senhor fizesse essas observações aí no... A cidade, se nós olharmos o centro da cidade, ele tem prédios belíssimos, né? Tem uma infraestrutura que o restante da cidade não tem, né? Se nós olharmos, isso foi feito com uma época em que realmente se valorizava esse aspecto, né? Então é muito importante que se retome isso, né? Eu sempre faço uma certa comparação até com, vamos pensar num computador, né? Nós temos aqui um hardware, nós temos a máquina, isso está pronto. O que nós precisamos é de um programa, de um software que gire bem nessa máquina, né? Nós precisamos fazê-la funcionar adequadamente, e para isso nós precisamos de regras de convivência. As pessoas não podem fazer o que querem, de qualquer jeito, precisa ter fiscalização, precisa ter regras de convivência. A Associação Viva o Centro, ela está procurando articular toda essa comunidade do centro. Ela trabalha com 2 grandes programas hoje. Um é a Aliança pelo Centro Histórico, que funciona no centro antigo e que tem um trabalho de zeladoria, vamos dizer. O que nós temos lá são pessoas até uniformizadas, que circulam pelas ruas e que funcionam como, vamos dizer assim, cidadão profissional. Ele vai e faz todo tipo de anotações, verificações, passa ao poder público e a gente cobra isso de uma forma mais sistematizada. E no restante do centro existe um programa mais voluntariado, que é o programa das ações locais, as comunidades locais se articulando. Isso é muito importante, porque o poder político, ele responde mais quando a comunidade está organizada, né? A população organizada tem um peso maior do que muitas vezes que só o nome da entidade. Então isso é muito importante. E o centro, nós estamos aqui num sindicato, né? O centro é sede de centenas de organizações que representam milhões de pessoas e associações que têm centenas de milhares de associados. Então nós precisamos nos organizar e para juntos levarmos essa aspiração da comunidade ao poder público. Muito bem, nós vamos colocar à disposição da associação para poder trabalhar para que isso melhore. Cobrar do poder público que olhe mais para esse nosso centro histórico, como o senhor disse, com grandes edifícios, um centro muito bonito, se restaurado, né? E então a associação pode contar com a nossa participação e vamos lutar para que isso volte a ser o que era e que seja um ponto que as pessoas venham, se sintam seguras, né? E que tirem suas fotografias, né, na esquina da Ipiranga com a São João, mas uma esquina bonita, toda colorida, né? Imortalizada pela música. Nossa. Então nós agradecemos a sua participação nesse nosso programa e contamos aí em novas oportunidades e novidades aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado e até a próxima.